Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Rondônia. Olha, antes da gente começar com mais uma rodada de entrevista, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Eu quero dizer para você para nos acompanhar aqui no YouTube e também seguir a nossa página do Pod Rondônia lá no Instagram e também a nossa página no Facebook. Você poderá acompanhar todas as nossas entrevistas pelo site www.podrondônia.com.br. Lembrando a você também que você pode acompanhar na íntegra, tá bom? O nosso podcast pela TV do Povo na capital do estado de Rondônia, canal 29.1. E você também poderá nos acompanhar na Zona da Mata pela SIC TV, pelo canal 18.1. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios o doutor Edilton Oliveira, ele que é neurocirurgião. Doutor, seja muito bem-vindo ao Pod Rondônia e muito obrigada, por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. Samara, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, tá? Agradeço a você, ao Max, a todo o pessoal aí do Pod Rondônia. Olha, hoje nós vamos falar de um tema muito importante, doutor? Que grande parte da população tem esse problema, que é o Parkinson, Muita gente, algumas pessoas ainda desconhecem, outras conhecem mais, algumas pessoas têm ali a pensar que o Parkinson, ele só atinge idosos em uma faixa etária mais avançada. Então, hoje nós vamos descobrir tudo sobre o Parkinson e vamos também conversar com o Dr. Edilton, porque aqui na cidade de Cacoal aconteceu a primeira cirurgia de Parkinson. Mas calma, a gente vai conversar com ele e depois eu vou contar para vocês tudo sobre essa cirurgia que aconteceu aqui no município de Cacoal. Doutor, para a gente começar, explica para a gente um pouquinho o que é o Parkinson. Samara, me permite esclarecer e comentar com os nossos telespectadores, quem eu sou, porque é importante, Eu sou médico, sou neurocirurgião, tá? E atendo aqui no estado de Rondônia há 15 anos já. Temos uma trajetória longa, E graças a Deus a gente tem tido muita confiança dos nossos pacientes. É tanto que no final de semana nós fizemos a primeira cirurgia de Parkinson, ou a primeira cirurgia de implante de eletrodo ou DBS nos núcleos cerebrais. Essa é aquela cirurgia que foi conhecida mundialmente, aonde há um tempo atrás se operou um violinista e ele tocava violino enquanto os médicos operavam o cérebro dele. Então essa cirurgia é uma cirurgia que a gente faz com o paciente acordado, porque nós precisamos do paciente acordado para nos orientar a melhora do movimento. Mas, respondendo à sua pergunta, tá? A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, aonde ela afeta os núcleos cerebrais, principalmente uma região chamada substância negra, tá? Onde a dopamina, que é o neurotransmissor que ele dá como eu posso dizer, ele controla o movimento nosso. Então, quando a fábrica dessa dopamina, que é o núcleo, lá no núcleo cerebral, que é a substância negra, quando tem alguma alteração, geralmente a degeneração, ele para de produzir a dopamina. E isso, o nosso movimento, ele começa a ter alterações, principalmente como o tremor, que é o mais comum, tá? Mas o Parkinson não dá só tremor. O Parkinson, ele dá também rigidez do corpo, tá? E também alterações na marcha. Muitos pacientes que às vezes inicia a doença não pelo fato do tremor, mas inicia com lentidão de movimento, dificuldade para alimentar, perda do sono. Só que esse tipo de paciente, ele demora muito mais em ser diagnosticado. Então, temos que lembrar que o Parkinson não é simplesmente o tremor. Esse é um ponto, O outro ponto temos que lembrar que o Parkinson, ele não é uma doença específica do paciente adulto da terceira idade, da terceira idade. Pode também afetar adultos jovens, tá? Esse caso que nós operamos no domingo é um paciente de 50 anos, muito jovem, que há mais de 10 anos ele já sofria da doença.
Então, há uma grande parte dos pacientes que desenvolvem Parkinson que são de fatores ambientais, né? E também fatores familiares, genéticos, né? Então, muitas vezes, um familiar que tem Parkinson, alguns da família podem ter também, tá? Não quer dizer, isso não é uma regra, tá? Mas, infelizmente, o Parkinson ele pode acometer adultos mais jovens até pessoas de maior idade. Sendo que esse de maior idade está relacionado às doenças, a outras doenças degenerativas, como a demência, né? Então é importante sempre avaliar essa questão. Doutor, qual a orientação, né? Igual o senhor disse que um dos sintomas é o tremor, né? O Uhum. tremor de repouso. Mas quando que esse paciente ele deve procurar ali o cirurgião, o neurocirurgião? Quando que ele deve se preocupar? Uhum. Na verdade, Samara, a partir do momento que o paciente desenvolve um tremor, é muito importante procurar o especialista para avaliação. Por quê? E temos uma outra doença, tá, que chama-se tremor essencial. Essa é muito comum também. Porém, o tremor essencial é uma doença do adulto mais jovem, até mesmo de pessoas mais novas, de 20 anos, 18 anos. Então, é muito importante fazer o diagnóstico diferencial entre as duas doenças. Muitas pessoas desenvolvem o tremor essencial, que é muito mais comum, porque é uma doença que está relacionado ao sistema nervoso autônomo, ou seja, ao quadro de ansiedade, angústia dos pacientes. E neste momento eles acreditam que tem Parkinson e vão até o consultório, né? Mas ao examinar, a gente vê, né? E através de tanto do exame físico como de outros exames que a gente pede para o paciente, a gente observa que esse tremor não é Parkinson, e sim tremor essencial, que é fundamental. Tremor essencial, né, a grande maioria responde bem a medicamentos. Doutor, essa foi a primeira cirurgia, né, realizada aqui no município de Cacoal, mas o senhor já realizou outras cirurgias também em pacientes com Parkinson, né? Sim, nós já operamos outros pacientes em Vilhena, né, o ano passado, e também essa é a primeira cirurgia de Parkinson realizada aqui em Cacoal. Para nós, para mim, eu fico muito feliz, porque não é a primeira vez que a gente inicia uma técnica diferente no estado, né? Há alguns anos atrás, a primeira cirurgia endovascular no interior foi a nossa, eu e a minha equipe que realizou. Então a gente fica muito feliz com isso, né? Por ser pioneiro em uma determinada técnica aqui no interior. Muito bom. Com essa cirurgia, qual é a melhora desse paciente, né? O que que a cirurgia ela traz de benefício para esse paciente? Samara, a doença do Parkinson, ela é uma doença neurodegenerativa, tá? É muito importante ficar claro que todos entendam isso, tá? Muitos pacientes, a gente sempre brinca no consultório, o paciente não morre do Parkinson, ele morre com o Parkinson. Ou seja, muitas vezes, se o paciente toma um medicamento e controla, ele leva a vida até os últimos dias da vida dele, tá? A cirurgia, ela veio para ajudar, né, e contribuir com a melhora e a qualidade de vida daqueles pacientes que, mesmo com medicação, não melhoram. São pacientes que tomam grandes quantidades de medicamento, né, pacientes mais jovens e que não têm resultados. Esse paciente do domingo que nós operamos, ele estava tomando medicação de 3 em 3 horas, Nossa. né? E o paciente do ano passado, que nós operamos em Vilhena, ele tomava 28 comprimidos por dia. E mesmo assim, é de espanto, né? De Nossa, espantar mesmo. muito, né? É, muito, muito, bastante. E infelizmente, tomando toda essa quantidade de medicamento, ele não tinha qualidade de vida, porque vivia rígido, né? E ainda com muito tremor. Infelizmente, a doença acaba evoluindo dessa forma. Não tem uma Verdade. regra, né? Mas alguns pacientes ele desenvolve, como eu poderia te dizer, essa resistência ao medicamento em relação a outros. Então, para esses pacientes, a cirurgia é muito bem indicada.
que vai ajudar a controlar o movimento, dando a eles qualidade de vida. Isso que é o mais importante, né? A Sim, qualidade de vida do paciente, para que ele consiga, né, realizar atividades normais, não normais, né, mas atividades simples, como, por exemplo, se alimentar sozinho, né? Então, a cirurgia, ela traz esse isso. benefício. Samara, é muito legal. Eu, particularmente, o ano passado, nós temos várias cirurgias, né? Acho que foi mais de 130 cirurgias no ano passado, né? Mas a cirurgia do Parkinson, ela me deu uma satisfação muito grande. No meu Instagram, lá no feed, tem um vídeo do paciente que foi operado e muito tempo ele não andava numa feira. Há muito tempo ele tinha medo de passar debaixo de porta porque ele tinha dificuldade de subir o degrau, né? E aí no vídeo, lá no meu Instagram, a gente vê ele, eu fiz questão de sair com ele na feira, porque o meu consultório é próximo da Feira do Sábado, ali em Cacoal, e aí nós tomamos um caldo de cana, eu entreguei para ele, e você sabe, para nós que não temos doença, é muito comum você pegar um copo de plástico, porque a gente tem a Verdade, destreza de saber o movimento, o quanto apertar, né? E verdade. levar esse copo à boca. Só que para ele não, fazia muitos anos que ele não conseguia fazer isso. Ele tinha que pegar com as duas mãos, né? E muitas vezes as pessoas ajudarem ele. E nitidamente ele pega o copo de caldo de cana com a mão e leva à boca. Então, assim, isso dá uma satisfação de retorno de qualidade de vida, né? Muito grande, né? E, na verdade, essa é a nossa função como médico aqui, né? O médico, ele não veio para salvar, né? Nós viemos para curar e dar qualidade de vida, entendeu? E acho que a gente exercendo essa função com os pacientes, pelo menos para mim, me dá muita satisfação. Fico muito feliz, Eu entendeu? imagino o quanto é gratificante, Sim, né? sim, Imagino para eles também o quanto não é gratificante, né? Poder fazer coisas, rotinas simples do dia a dia que antes era ou difícil de fazer ou às vezes nem conseguia fazer. sim. Doutor, essa cirurgia ela é realizada com o paciente acordado. Sim, essa cirurgia, 80% do tempo é com o paciente acordado. E te explico, porque uma das coisas mais importantes, pelo fato da delicadeza e a destreza da cirurgia, ah, é questões de milímetros o eletrodo, né, que nós temos que posicioná-lo dentro do cérebro. E ao posicioná-lo no cérebro, nós temos que fazer os testes para realmente ver a melhora do paciente. E outro detalhe muito importante que o eletrodo, o paciente carrega um gerador que vai estimular continuamente, né, esse núcleo a produzir a dopamina. E nesse momento que ele está acordado, nós fazemos estímulos a vários graus, a vários hertz, para a gente até mesmo ajustar a quantos hertz esses pacientes suportam na estimulação. Olha que interessante. Muito interessante. Então o resultado, ele vai acontecendo ali, claro que a recuperação do paciente, ela leva uns dias, né, porque é uma cirurgia, mas então o resultado ele vai tendo ali no ato da cirurgia. No ato da cirurgia. No ato da cirurgia, nós temos que comprovar que ele teve a melhora do tremor. É muito interessante. Tem um vídeo também lá no feed que vocês podem ver, que o paciente ele está acordado e ele está mexendo, ele levanta a mão e começa a tremer. E aí a gente pede para ele abrir e fechar a mão, e de repente o tremor cessa, né? E aquela dificuldade que ele tinha de abrir e fechar a mão, de repente ele começa a fazer normal, com a mesma velocidade. Então é muito muito prazeroso isso, né? Eu E para o paciente imagino. também, Eu né? imagino. Doutor, essa especialização, Uhum. como que foi para o senhor todo esse processo, essa especialização? Eu acredito que essa não é a primeira cirurgia que o senhor faça. Como Sim. que foi essa experiência da primeira cirurgia? Eu sei que quando o médico ali, ele faz um procedimento, que ele vê um resultado do paciente, igual o senhor mesmo está dizendo, né? Uhum. É um procedimento, gente, que o médico ali, ele fica em êxtase, né? E como que foi ali para realizar essa primeira cirurgia? Samara,
lógico, gera uma tensão muito grande, né? Até porque a gente sabe que milímetros de erro, né, pode ocasionar sérias sequelas no paciente. Então, assim, tanto pré-cirúrgico como no intraoperatório, né, a gente sempre fica muito tenso, né, a equipe inteira, né? É uma cirurgia que requer cálculos, né? Existe um técnico da empresa do gerador que vem, faz fusões de várias imagens, né? E aí, porque na verdade, é como um GPS. Só que esse GPS, né? Ele não pode ser igual ao que a gente tem no carro, que de repente você vai numa cidade e te coloca em outro bairro. Lá não, lá tem que ser extremamente preciso, né? Sim. Então, se eu tenho que acertar, eu tenho que estar 1 milímetro próximo ao núcleo, né? Ao núcleo da substância negra, eu tenho que estar 1 milímetro do núcleo da substância negra. Porque se eu ficar 1 milímetro para fora, eu posso pegar a área que dá o movimento do lado do corpo e eu posso deixar o paciente sequelado, né? Então, é uma cirurgia extremamente delicada e técnica. Então, assim, a gente fica tenso e tudo, lógico, a gente pede a Deus para que nos abençoe sempre, né? E que guie as nossas mãos, porque não dá para tremer também, não dá para o cirurgião ter Parkinson nessa hora. A gente tem que ir delicadamente para posicionar no local certo, né? E aí começar os estímulos. Para você ter noção, essa cirurgia começou 8 horas da manhã, nós terminamos 3 horas da É isso que eu ia te tarde. perguntar, quantas horas de cirurgia, né? É uma média de 8 a 9 horas de cirurgia, né? E a Ali, equipe é ligado, todo mundo concentrada, concentrado. isso. E em pé, né? E em pé, né? Tem que fazer muita academia, né, doutor? Bastante, bastante. Mas é muito bom. Na verdade, a gente não sente o cansaço, né? Eu sempre digo que nessa hora, né, Deus nos dá força e sabedoria e sustenta para que a gente fique em pé, né? Muita gente pergunta, doutor, mas você não vai no banheiro? Não pode. Como que Assim, vai? lógico, né? Não tem como, né? A gente acaba tendo um controle que acaba segurando, entendeu? Mas você vê, geralmente essa é a pergunta que o pessoal do hospital mais faz pra gente, né? Porque parece que é uma coisa sub-humana, mas não é Sim, quando você está verdade. concentrado naquilo que você faz, naquilo que você gosta, né? Então, assim, Verdade. você tem o controle de tudo. Doutor, e é importante também que as pessoas elas saibam Uhum. que profissional procurar, né? Sim, com Porque, certeza. igual o senhor mesmo disse, é uma cirurgia que ela traz muito benefício para o paciente, mas ela é uma cirurgia também que ela precisa ter um profissional ali qualificado. O profissional precisa entender e saber de fato o que está fazendo. Sim, com certeza. Samara, como eu falei, a gente estava conversando nos bastidores, né? Infelizmente, essa cirurgia não é para todos os pacientes. São para pacientes específicos, né? Que eles se enquadram num protocolo para indicar a cirurgia. Pacientes com muita demência, pacientes com transtorno psiquiátrico, não é indicado esse tratamento, né? Então, é importante, né, o especialista, né, procurar um médico que entenda para fazer essa avaliação, entendeu? Porque a cirurgia, ela tem que ter benefício, né? Pro paciente, para a família, né? Então, assim, é importante isso, né? Procurar o especialista que entende para poder avaliar bem o caso, né? Doutor, geralmente as pessoas, eu falo que 90% das pessoas, sempre quando vai fazer uma cirurgia que é complexa, eles sempre pensam: vou para São Paulo, vou para Curitiba, vou para Bahia, mas esquecem que aqui na nossa região, na nossa cidade, tem profissionais habilitadíssimos, né, para fazer. Sim. Como que os pacientes eles podem, né, procurá-lo para saber se tem ali essa indicação para essa cirurgia? Quais são os locais que o senhor atende? Samara, você fez uma pergunta interessante, né? Aqui, quando cheguei em Rondônia, era interessante que o interior do estado quase não se fazia cirurgias de alta complexidade em neurocirurgia, né? Verdade. E eu me lembro que para operar uma hérnia de disco era uma cirurgia muito simples para nós, foi quase 8 meses e a primeira paciente ela só faltou pedir o número do meu sapato, né? Pediu indicação de todo mundo e tudo. Mas eu também entendo, né? Porque acho que se fosse o meu parente, a gente tem que procurar
quem é de confiança, quem tem experiência, né? É verdade. E as indicações também de outros pacientes, né? Então, hoje eu entendo isso, tá? Porque a gente, como toda área, né, tem colegas bem formados e tem colegas que, né, que também não são bem formados. Mas, enfim, né? Eu sempre digo para o paciente, tá? Ele tem que olhar nos olhos do médico dele e confiar, né? Porque essa relação médico-paciente ela tem que ser extremamente importante, tá? Hoje, o meu consultório é na Avenida São Paulo, ali atrás do Hotel Éder, chama VitaClean, tá? Eu não atendo em hospital, eu atendo numa clínica, meu consultório é fora, mas nós atendemos o consultório normal, mas sempre, se for uma urgência, também atendemos, porque temos vários pacientes que têm tumor, aneurisma, que acaba nos contactando, nos contactando para que a gente opere, né, fora de horário, porque graças a Deus tem uma confiança, né, no meu trabalho, né? E então, assim, é muito importante isso, tá? Além do profissional ter, eu sou neurocirurgião, bacana, né? Mas faça uma consulta com ele, olha nos olhos e se você sentir confiança, aí sim, eu sempre digo isso, entendeu? Doutor, além, né, da cirurgia de Parkinson, o senhor também faz outras cirurgias, né? Vamos falar agora um pouco do doutor Edilton, né? Vamos conhecer um pouco mais fundo, porque é muito importante a gente saber há quantos anos o senhor já atende, né? Há quantos anos o senhor já é neurocirurgião? Samara, há 15 anos eu sou Há neurocirurgião, 15 graças a anos. Deus, né? Tive uma formação pela Santa Casa de Londrina, depois fui fazer uma técnica que eu gosto muito, que é de tratar aneurisma via endovascular, lá em Natal, e depois eu mudei para cá, para Rondônia, tá? E aí a gente vem construindo, né, a passos curtos, né, a profissão, que não é fácil, é uma profissão que nos exige muito, mas graças a Deus, na minha especialidade aqui hoje, a gente opera muita coluna, bastante paciente, tumores cerebrais, aneurisma, igual comentei com você, fui um dos primeiros a fazer a técnica para operar aneurisma, que chama-se endovascular, que você trata aneurisma sem abrir a cabeça. Até então, você precisava abrir o crânio, ir lá e colocar uma Sim. presilha no aneurisma. Hoje não, hoje a gente coloca o paciente com aneurisma, seja quando rompe ou quando não rompe, a gente faz como se fosse uma técnica de cateterismo, a gente entra com microcatéteres e entope, né, aquela veinha que rompeu e uma coisa muito importante que é tratar uma complicação grave que é o vasoespasmo. Isso tem aumenta o prognóstico, aumenta as chances de vida do paciente, né? Diante de uma situação muito grave, porque aneurisma são tragédias quando rompe, né? Verdade, Quanto verdade. mais rápido se operar, quanto mais rápido procurar um profissional capacitado que entenda para tratar, com certeza o prognóstico é diferente, né? Doutor, qual foi, nesses 15 anos, né, sendo neurocirurgião, qual foi o procedimento, assim, que o senhor mais, não vou dizer dificuldade, mas, assim, aquele procedimento, assim, que mais te deixou, assim, apreensivo? Você falou: hoje eu preciso aqui, porque tá difícil. Existe isso? O senhor fica apreensivo ali na hora de uma cirurgia? Quando vai fazer a cirurgia desse paciente ou que seja uma cirurgia de risco para o paciente? Samara, sempre tem, né? Na verdade, a gente nunca, eu particularmente, nunca menosprezo caso nenhum. Por quê? Mesmo de uma hérnia de disco pequena que você vai operar, você tem que se preparar. Tem que preparar, tem que estudar, revisar a anatomia, revisar o material, revisar a técnica. Por quê? Porque mesmo uma hérnia de disco, eu tenho o nervo do paciente. E um pequeno erro ali, ele perde o movimento da perna, né? Então, cirurgias maiores, lógico, são mais complexas, né? Operar tumores, aneurisma, até mesmo essa cirurgia de Parkinson, né? A gente exige uma concentração muito grande, exige que, querendo ou não, a gente fica tenso, né? Mas eu sempre peço para o meu amigo estar comigo,
que chama, né, o Espírito Santo para estar comigo ali, me dar paciência e orientação, porque nós precisamos. Muita gente acha que médico não tem Deus, né? Mas não tem jeito, sem ele nós não somos nada, porque as lutas são grandes, né? Verdade. Eu lembro que alguns anos atrás eu fiz uma cirurgia chama-se malformação arteriovenosa lá em Ji-Paraná. E essa cirurgia nós ficamos 14 horas operando. É uma Nossa. cirurgia extremamente difícil, sangrava muito, né? Acho que foi um dos poucos dias que eu saí da cirurgia, estava com muita enxaqueca, dor de cabeça, que às 14 horas, a gente mal parou para comer. Então, toda cirurgia pode ter seu risco, né? Mas o importante é a gente se preparar, né? Você tá tranquilo, tá? Eu não menosprezo nenhum caso, acho que todos os casos merecem toda a atenção. Mas uma cirurgia como a de Parkinson, que a gente requer todo um treinamento, habilidade de mão, né? A gente realmente fica mais apreensivo, entendeu? Um conselho que o senhor deixaria hoje para quem está estudando, né? Quem está fazendo medicina, para quem quer ser neurocirurgião? Samara, eu tenho um filho que vai começar e ele quer ser neurocirurgião, né? Vai ser, com fé em Deus, tá? Eu digo assim, primeira coisa, né? Respeite o seu paciente, primeiro ponto. E outra coisa, dedicação, tá? Dedicação, porque a neurocirurgia é uma especialidade muito linda, maravilhosa. Eu amo o que eu faço, tá? Então, mas se você não se dedicar, porque é uma especialidade longa e ela vai estar sempre tomando o seu tempo, tá? Vai tomar o aniversário do teu filho, muitas vezes, vai tomar a ceia de Natal, isso já aconteceu comigo, tá? Alguns anos atrás a gente estava na ceia e o irmão de uma colega médica teve uma hemorragia cerebral por um aneurisma e eu tive que atendê-lo. Graças a Deus atendi, hoje ele está vivo, tá? Então, assim, não é que tive, né? Esse é o nosso dom, né? Se você é médico, o seu dom é esse, então você precisa estar lá, né? Não dá para falar, não vou atender. Então, você tem que realmente ter essa disponibilidade, ter o prazer no que está fazendo, né? Em prazer no teu trabalho, gostar e entender de ser humano, porque se você não entende de ser humano, né, você vai desligar o teu telefone, né? E meu professor já falava, o dia que a gente desligar o telefone, alguém pode morrer. Então, a gente sempre procura estar com o telefone ligado, mesmo não é meu plantão, não é minha obrigação, tudo, mas você está ali, pode alguém precisar e você tem que estar disponível, né? Entendeu? O que é mais gratificante? Mais gratificante é igual aquela cirurgia de Parkinson, né? Que é você passar todo aquele tempo, aquele estudo, aquela luta, e aí no outro dia você vê lá o paciente andando melhor, né, sem nenhuma sequela, né? Isso é muito prazeroso. O maior medo? Ah, que Deus me tire a capacidade de fazer o que eu faço. Olha só, então, assim, com essas perguntas para o doutor Edilton, a gente quer encerrar a nossa rodada de entrevista. Eu quero te agradecer muito por ter aceitado, né, vir aqui ao nosso podcast. Uma entrevista leve, com muita informação para a população. E é claro, né, que o senhor deixe aí o seu Instagram para o pessoal que está nos acompanhando, para poder te acompanhar também. E para quem tiver dúvida, como que faz para encontrar o senhor? Samara, nós temos uma equipe que, pelo Instagram, né, sempre responde algumas perguntas, tá? E tira dúvida, né, de alguns pacientes. Mas tem o WhatsApp da clínica, perdão, o WhatsApp da clínica, que os pacientes também podem, não só agendar a consulta, mas fazer algumas perguntas que a gente acaba respondendo, né, podendo ajudar, entendeu? Mas estamos à disposição, tá bom? Eu agradeço muito a você, agradeço a oportunidade de estar aqui Imagina. falando de neurocirurgia, que é o que eu amo fazer. E agradeço ao Max, o pessoal do podcast Rondônia, né? Pod Rondônia. Isso. E fico à disposição quando, né, ao convite para esclarecer, falar um pouco de medicina, um pouco de saúde, de neurocirurgia para toda a população.
Olha, nós que agradecemos o senhor, foi muito obrigada. E a gente espera ter ele aqui novamente, né? Vamos falar de aneurisma, né? É um assunto muito importante também. A gente sabe que hoje em dia, né, doutora, as pessoas precisam cuidar da saúde e nada melhor do que estar informado. Eu sempre falo que a informação, ela salva vidas. Então, se você está bem informado, aí você tem a solução, porque você já vai saber aonde procurar e o que procurar. Bom, antes da gente ir embora, eu quero dar um recadinho para você. Eu quero falar para você que ainda não tem energia solar aí na sua propriedade. Você tem energia solar na sua casa? Como é que tá a sua conta de luz? Está pagando muito alto a conta de luz? Está vindo 500, 600 reais? Tem aí, igual o doutor, tem o consultório, tem a casa, tem empreendimento e a conta de luz está vindo muito alta? Olha, você sabia que na Extrasol Energia Solar você pode reduzir até 90% da sua conta de luz? E ainda você pode ter uma carência de até 4 anos? Olha, com a equipe da Extrasol, eles vão fazer um estudo para você, um estudo de caso. Eles vão entender realmente qual é a sua necessidade. E aí, você vai ter as placas solares realmente que vai ali sanar a sua necessidade. Então, olha, você pode entrar em contato agora mesmo pelo telefone 992 27 7477, que tem um consultor para atender você e para tirar todas as suas dúvidas. Então, quando você pensar em economia, pense em Extrasol, energia solar. Doutora Edilton, muito obrigada por ter vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço. As portas estão sempre abertas, né? Sempre que o senhor estiver à disposição, nós vamos estar aqui também. Vamos falar de mais assuntos, vamos falar de, né, de mais saúde para a população e vamos levar informação para o povo de casa, porque é importante. Olha, aí para você, muito obrigada pela sua companhia. Para você que ainda não segue a gente, olha, aproveite para acompanhar a gente lá no Instagram, também aqui pelo YouTube, tá bom? Você pode acessar www.podrondonia.com.br, que você vai ficar por dentro de todas as informações. Olha, nós também temos uma rede de sites, gente, de 19 sites em todo o estado de Rondônia, com sempre muita informação em primeiro lugar para você. Informação com credibilidade. E você também acompanha o nosso podcast pela TV do Povo, em Porto Velho, na capital do estado de Rondônia, canal 29.1, e também pela SIC TV, canal 18.1, em Rolim de Moura, para toda a Zona da Mata. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. A gente volta a qualquer momento com mais uma rodada de entrevista. Até lá!